Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e trazendo informações importantes sobre o calendário do Auxílio Brasil, que está praticamente pronto, só falta ser anunciado de forma oficial. Sempre lembro que muita gente pergunta: Alex, será que de fato os pagamentos vão começar no dia 18 de janeiro com o final do NIS 1? Bem, não há nada definido ainda de forma oficial, tá? Lembro que o próprio ministro Paulo Guedes já está de férias, está de recesso, só volta agora lá para o dia 8 de janeiro, os parlamentares se preparando para o recesso, o presidente Bolsonaro de férias, e aí muita coisa que está para rolar. Inclusive, tenho informação aqui, porque muita gente perguntando, sobre a questão do auxílio de R$ 2.500 para a agricultura familiar, para as famílias desses agricultores. Eu lembro que o Congresso derrubou o veto do presidente Bolsonaro e agora essas famílias terão um auxílio de R$ 2.500 por mês. É uma homenagem à Lei Assis Carvalho II, que leva recursos à produção de alimento, implantação de cisternas e também mais ações de apoio ao agricultor. Vou falar sobre isso. Você que estava perguntando sobre os R$ 2.500, quando é que vai começar finalmente as famílias desses agricultores? Então, voltando à questão do calendário. Calendário, se o governo, a tendência é confirmar como já vinha sendo feito os pagamentos do Bolsa Família, ou seja, nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Então, vai ficar assim, dia 18, começará o pagamento com o final do NIS 1. E aí segue, final do NIS 2, 3... Quando for no dia 31 de janeiro, encerra com o final do NIS 0, tá? Então, essa é a projeção. O calendário deve ser anunciado pelo próprio ministro João Roma Neto, o presidente Bolsonaro já autorizou, agora só falta ser anunciado de forma oficial. Quem vai fazer isso vai ser o ministro João Roma Neto da Cidadania. E assim que ele fizer isso, aí o Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica, já prepara a folha, já com os novos pagamentos. Então, essa é a tendência. É a tendência, que o governo pague nos últimos 10 dias úteis de cada mês, do mesmo jeito que vinha fazendo com o Bolsa Família. Então, se seguir essa tendência, começa final do NIS 1, dia 18 de janeiro, começando o NIS 1, dia 18 de janeiro, e encerrando com o NIS 0 no dia 31 de janeiro, caindo numa segunda-feira, tá? Sobre a questão do retroativo, eu já venho lembrando, muita gente perguntando: Alex, o governo vai pagar esse retroativo? Olha, antes da aprovação da PEC, era uma dúvida, era uma incógnita, ou seja, era uma indefinição, porque o governo não tinha verba. Só que depois que foi aprovada essa PEC 23, a PEC 46, o governo está por aqui de dinheiro. Tem mais de 106 bilhões de reais. E a boa notícia que eu falei em vídeos anteriores é que o orçamento, a votação do orçamento que aconteceu no dia 22 de dezembro, o que foi que aconteceu? Foi confirmado, dia 21, na verdade, dia 21, a confirmação de que os valores do Auxílio Brasil de 54 bilhões de reais para poder bancar o Auxílio Brasil aumentou, agora são mais de 80 bilhões. Como aumentou, aí segue aquela tendência. Novos beneficiários, o próprio ministro João Roma Neto já falou, em janeiro vai ter um acréscimo de 17 milhões de beneficiários, ou seja, 2 milhões e meio, talvez 3 milhões de novos beneficiários. E aí, a tendência também é pagar a diferença de novembro, que faltou em novembro, para você receber em janeiro. O bom era se o governo já antecipasse, ou seja, já confirmasse e não tivesse essa indecisão ainda. A gente que procura as informações com os técnicos, com os parlamentares, com os bastidores, com os ministros, ficam em definição, porque uma coisa depende de outra. Por exemplo, o ministro João Roma Neto não pode confirmar se o presidente não confirmar. O presidente só pode confirmar depois que a verba que o Congresso aprovou realmente está autorizado para poder fazer uso dela. Aí fica esses impasses. Era para ser uma coisa mais prática. Aprovou, pronto, gente, o pessoal vai receber em janeiro a diferença do que faltou em novembro. Não, aí fica gerando essa expectativa. Isso é lamentável. O governo já era para decidir isso de forma oficial. Eu lembro que a tendência é pagar. A tendência é pagar. O governo não é obrigado, eu sempre digo isso, muita gente fala, muita gente reclama: Alex, o governo tem que pagar, vamos torcer que pague, porque o governo não é obrigado a pagar, porque não assinou nenhum documento, não colocou nada, nem no Diário Oficial, foi só uma promessa do presidente Bolsonaro. Mas é aquela coisa, se o presidente é candidato à reeleição,
ele sabe que ele prometeu e disse que ninguém iria receber menos do que R$ 400 no Auxílio Brasil com o fim do Bolsa Família. Resultado, em novembro, 13.200.000 pessoas receberam menos de 400. Por isso que a expectativa é essa, para que ele possa honrar o compromisso, honrar a promessa, já que é candidato de novo à reeleição, é que autoriza o ministro João Romaneto a pagar essa diferença. Por isso que a tendência é pagar sim a diferença do retroativo. Então você que está perguntando, essa é a dúvida. O governo deveria já ter confirmado isso, mas parece que deixa para poder confirmar em cima da hora. Aí, quando menos espero, está confirmado. Então, essa é a questão. Tá? O retroativo deve sair sim em janeiro, deve ser anunciado a qualquer momento essa confirmação. Inclusive hoje, quinta-feira, dia 23 de dezembro, há uma grande expectativa de que o ministro João Romaneto confirme finalmente aí o início da liberação do pagamento do gás dos brasileiros. O gás dos brasileiros que foi aprovado, né, o presidente sancionou os R$ 300 milhões e esse investimento vai ser para poder bancar o auxílio gás. Então, o próprio ministro João Romaneto já tinha confirmado que vai pagar sim nesse mês de dezembro, estamos na expectativa, pode ser anunciado hoje, então vamos ficar ligados, acompanhando tudo sobre essa divulgação, sobre essa confirmação desse pagamento do gás dos brasileiros. Torcer que dê tudo certo. Lembre que será 50%, né, o valor médio do gás dos brasileiros, 50% do valor do gás nacional, e aí esses brasileiros, esses que irão receber primeiro, são as famílias de baixa renda, aqueles do BPC, do Auxílio Brasil, do Cade Único e também as mulheres vítimas de violência doméstica. Essas são as categorias que terão direito a receber agora. Tá? As famílias que terão prioridade são as famílias maiores. Quanto maior a família, mais chance de entrar. Eu sempre dou um exemplo que temos duas famílias. Uma família com 4 membros, outra com 3. Essa de 4 é maior, entra agora. A de 3 deve entrar ao longo do ano. Serão 5 anos, 30 parcelas, né? 5 anos de validade, 30 parcelas, mês sim, mês não. Quem não entrar agora deve entrar nos próximos meses. A tendência é saltar de 5,5 milhões, poderá chegar a 19 milhões em setembro de 2023. Essa também é outra tendência que o governo quer chegar a esse número de beneficiários, tá bom? Olha, você viu o que aconteceu ontem? Viu a pressão que está acontecendo contra o governo? A Casa Civil agora deve mediar um impasse com os servidores da Receita Federal. Até o momento, 500 servidores do fisco entregaram o cargo. Por que isso? Enquanto o presidente Bolsonaro segue de férias, o escolhido pelos servidores da Receita Federal para resolver a insatisfação que fez 500 funcionários entregarem o cargo foi o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O presidente Bolsonaro também deve ser evitado pelos auditores, já que veio dele o pedido para aumentar o salário da Polícia Federal. O novo secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, também não pode contar com a ajuda do ministro da Economia, Paulo Guedes, que está de férias até o dia 8 de janeiro. O secretário tenta uma conversa pelo menos até hoje, quinta-feira, dia 23, com integrantes do governo para tentar resolver esse impasse. O Ciro Nogueira ainda não se manifestou em favor dos servidores e considera que o tema foi definido pelo Congresso ao debater o orçamento. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco, também reclama de atraso na concessão de bonificações prometidas há 5 anos. Segundo o jornal Globo, o temor agora é de uma greve geral. Integrantes do governo próximo da Jair Bolsonaro já alertaram o presidente sobre a possibilidade. Deu aumento, quase 2 bilhões, 1,7, 1,8 bilhões de reais que vai pagar, que vai dar reajuste para os policiais federais, rodoviários federais e também de penitenciária. Portanto, isso está gerando aí um impasse, uma angústia. Mais de 500 servidores do fisco entregaram o cargo. Também servidores do Banco Central já estão ameaçando a mesma coisa, estão insatisfeitos e aí o bicho está pegando. A gente vai acompanhar ao longo de tudo isso, porque eu sempre digo que no final da história quem dança é o pobre, é o brasileiro, porque sempre atrasa. Aí quando vai atrasar, se você precisar de alguma coisa da Receita, poderá se complicar. Porque se tiver em greve, pronto, tome tempo. Principalmente agora. Imagina aí uma greve da Receita Federal. A Receita Federal trata também da situação do CPF. Se alguém tiver com pendência de CPF e entrar em greve, o que é que vai acontecer? Vai ficar no impasse. Como é que vai resolver? Ah, mas é online. E se não for resolvido online, vai ter que ser agendado.
para quando, se houver uma greve? Vocês estão entendendo que só sobra para o povo? É um caso sério isso aí, é delicado, né? Fim de ano, o Brasil entrando de novo em mais um problema. Por falar em problema, a oposição apura se o presidente Bolsonaro e o ministro da Saúde, Queiroga, obstruíram vacinação infantil. Em documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, eles avaliam que o governo federal impôs obstáculos à medida. E aí é outro impasse. O senador Alessandro Vieira de Sergipe, a deputada Tabata Amaral de São Paulo e o secretário de Educação do município do Rio de Janeiro, Renan Carneiro, apresentaram uma notícia-crime no STF contra o presidente Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Eles avaliam que houve o provável cometimento do crime de prevaricação pela demora em incluir as crianças de 5 a 11 anos entre as pessoas a serem vacinadas contra a Covid-19 e pedem que o caso seja enviado para análise do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que proceda a realização das diligências necessárias à apuração dos fatos. Os parlamentares lembraram que, apesar dos riscos serem menores entre os mais jovens, 2,5 mil crianças e adolescentes brasileiros morreram em decorrência da doença. Segundo eles, as condutas de Bolsonaro e Queiroga potencialmente configuram ações deliberadas e coordenadas para retardar a inclusão da vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Imunização, impondo obstáculos que geram atraso na definição da estratégia de campanha de vacinação, logística, aquisição, distribuição e monitoramento do processo como um todo. O crime de prevaricação tem pena prevista de detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Lembre que na semana passada, na quinta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberou a vacina da Pfizer para quem tem entre 5 e 11 anos. Depois disso, em transmissão nas suas redes sociais, o presidente Bolsonaro lançou novamente suspeitas sobre a vacinação e intimou os servidores da Anvisa, afirmando que queria divulgar os nomes dos integrantes da agência que aprovaram a utilização da vacina da Pfizer em crianças. O presidente Bolsonaro disse que pediu a lista de forma extraoficial para que todos tomem conhecimento dos nomes dos técnicos responsáveis pela aprovação. Bolsonaro também foi a favor também de aplicar a vacina apenas com consentimento dos pais. Já o ministro da Saúde informou que seria feita uma consulta e uma audiência pública antes de tomar uma decisão sobre a vacina em crianças. Em outro processo no STF, o ministro Ricardo Lewandowski deu ao governo federal um prazo que vence no dia 5 de janeiro, quando a consulta e a audiência já terão terminado, para que preste esclarecimentos sobre esses assuntos. Ou seja, é problema atrás de problema. Agora a oposição está aí apurando se o presidente Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, obstruíram vacinação infantil. Então, foi enviado esse documento ao STF, eles avaliam que o governo federal impôs obstáculos à medida, ou seja, o ano está terminando e os problemas não param. Já parou? Já parou para pensar? É problema atrás de problema. É um caso sério, problema 24 horas e a gente segue nessa peleja novamente. Lembra, o presidente está de férias, está de folga, o ministro Paulo Guedes está de férias, só volta depois do dia 8 de janeiro. O plantonista, o ministro João Romaneto, deve anunciar os calendários já nos próximos dias sobre a questão do gás, sobre a liberação do início do pagamento. E a gente fica na expectativa também sobre a questão do retroativo que deve sair. Outra situação que a gente vê ficando difícil é a questão da prorrogação do auxílio emergencial. Sempre lembro que tem 25 milhões de pessoas, parlamentares dizem que querem que o presidente prorrogue, mas o presidente estava apostando na Mega Sena ontem, Estava apostando na Mega Sena bem tranquilo, e aí a gente fica observando que é difícil. Não é impossível, mas é um sonho difícil. Mas a gente continua aqui de plantão, aguardando, porque isso vai ser bom, se for aprovado aí essa prorrogação para 25 milhões de pessoas e também para o próprio presidente, já que ele está em reeleição, tentando sua reeleição, está em campanha. É uma situação que a gente vai estar acompanhando de perto, tá bom? Muito bem. Tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, vamos ficar de olho hoje, expectativa grande para ver se seja confirmado o início desses pagamentos do gás dos brasileiros. Vamos aguardar com expectativa, tá, gente? Grande abraço, ótimo dia a todos. A gente se encontra. Tchau, tchau.